Uma boa noite a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade de aprendizado. Peçamos a Deus que os bons espíritos possam nos amparar, nos auxiliar, nos consolar. Estejam eles presentes nesse estudo, iluminando a cada lar, a cada membro da família, dos que participam neste momento. Pedindo a Deus sempre pelo amparo aos doentes nos hospitais, os irmãos que se encontram nos presídios públicos, aqueles que vivem nas ruas, envolvidos pela violência, pelos vícios, por todos aqueles irmãos ainda contrários ao bem, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, que possam compreender a necessidade da modificação de sentimentos. Que o amparo seja feito ao nosso planeta, assistindo a todos aqueles espíritos em dificuldades, aqueles que desencarnam sem entendimento, sem instrução, sem conhecimento da vida após a morte. Peçamos a Deus que possa amparar a cada um desses irmãos. Permita, Senhor, que o nosso estudo de hoje seja abençoado pelos seus mensageiros. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Vamos ver hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos, vamos ver a nova era. É uma mensagem de um espírito israelita. Mulhouse, 1861. É o item 9 deste capítulo. Ele diz assim: Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação, através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixaram de ser o brilhante início da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semi-material, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então vejam como as coisas são encaminhadas por Deus gradativamente, acompanhando a evolução, a nossa evolução, a evolução do homem, a evolução do espírito, a maturidade do espírito.
quando Moisés esteve aqui, a brutalidade do homem, do espírito, era muito maior que é hoje, né? Então ele não poderia ensinar muitas coisas além do que foi ensinado. Uma constituição social, uma organização social ainda brutalizada, ainda com muitas dificuldades, mas, como o Evangelho aqui diz, de acordo com a maturidade, de acordo com a condição dos espíritos que à época estavam aqui encarnados. Não teria que ser uma orientação gradual, gradativa, à medida do entendimento desses espíritos. Não poderia oferecer coisas muito além da capacidade de compreensão e dos sentimentos deles, né? Então Moisés, ele foi na sequência aqui do texto, é o primeiro que Deus encaminhou, através dele vieram os 10 mandamentos, que foi já uma organização dessa sociedade ainda brutalizada, né? Aí ele continua assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Vejamos, então, que dentro da lei do progresso, né, que temos que seguir, porque ela não dá saltos, ela tem que seguir uma sequência. A lei do progresso, ela não dá saltos grandes, deixando lacunas, né, nesses saltos. Não, ela tem que ser ali passo a passo. À medida que se compreende uma coisa, se passa adiante em outra. Então vejam, Moisés foi o iniciador e já de uma organização na sociedade, o Cristo já veio abranger a moral, né? Renovar o mundo através o iniciador da pura moral, como ele diz aqui, a moral evangélica cristã, quer dizer, mostrando o amor ao próximo, mostrando a caridade, mostrando a igualdade, né, entre as pessoas, entre os espíritos, e o amor que vai transformar a Terra. É isso que vai transformar a Terra pouco a pouco, essa moral de Cristo que ele nos ensinou. E o Espiritismo é a alavanca que Deus, né, se serve para elevar a humanidade. Então, dentro do Espiritismo, o cristianismo ali, as leis, né, cristãs, as orientações, as verdades, os exemplos de Cristo dentro do Espiritismo é que vai alavancar esse progresso da humanidade, né? Parecemos ainda hoje muito brutalizados em algumas situações, né? Muito ainda movidos pelos instintos, muitos espíritos ainda analisando ali as suas atitudes, deduzimos que existe um atraso grande para esses espíritos, e nós também, né? Ainda temos muitas coisas nos nossos sentimentos que nos ligam a uma brutalidade, a um atraso moral. E é essa mudança, passo a passo, esse entendimento que vai sendo nos dado, as oportunidades, as reencarnações que temos ali a chance de ter, que Deus nos permite,
que as provas, as expiações, tudo isso vai nos dando ali oportunidades de progresso. A finalidade da encarnação é o progresso, como mesmo o Livro dos Espíritos nos diz também, além do Evangelho, né? Aí, continuando o texto aqui, olha, são chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Olha só que bonito esse final. Moisés iniciou, abriu o caminho, Jesus continuou e o Espiritismo vai concluir a obra de Deus. Então, olha a responsabilidade que está ali associada aos ensinamentos do Espiritismo, que são o verdadeiro cristianismo, né? As lições cristãs. Amadurecimento, ele fala aqui, né? Ao amadurecimento, ao progresso, as discussões, que os ensinamentos trarão discussões, trarão debates, trarão contrariedades, para quê? Para despertar o interesse, como sempre houve, né? Aquilo que desperta a discussão, que desperta o interesse, muitas ideias contrárias, progride, avança, né? Sendo discutido, sendo entendido, sendo estudado por nós. Aquilo vai avançando e é isso que faz o progresso seguir adiante. Então, como ele conclui aqui, o Espiritismo vai consolidar esse progresso, né? Através dos seus ensinamentos, através das suas leis naturais, que não dão salto, que não agridem outras leis, que respeitam o livre-arbítrio de cada um de nós, que não nos impede de exercitarmos a nossa vontade, mas vão nos alertando, vai nos dando a consciência da nossa responsabilidade diante da vida, diante desse progresso. Então essa é a lição de hoje, né? A nova era, e nós estamos nessa nova era, nós estamos passando por ela, fazemos parte disso, isso que nós temos que entender, que nós fazemos parte desse progresso e temos que contribuir para que ele venha o mais rápido possível. Em nós, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que temos contatos, encarnados ou desencarnados, é isso que temos que compreender. Que possamos exercitar essas verdades, né, dentro do cristianismo, dentro do espiritismo, e modificar as nossas tendências ainda, que são difíceis, muitas delas. Ficarmos por aqui hoje, tenham todos uma boa semana, fiquem em paz. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. O tema que gostaríamos de abordar hoje gravita sobre o rico simbolismo do mito grego de Sísifo, tantas vezes interpretado pela psicologia, pela filosofia e pela literatura. Nesta ocasião,
nós vamos tentar relacionar alguns aspectos da simbologia desse mito grego com os conceitos da doutrina espírita. O próprio espírito Joana de Ângeles também abordou esse tema em suas obras, como se afere, por exemplo, do livro Desperte e Seja Feliz, onde a mentora o relaciona com a necessidade de inteireza moral da criatura diante dos deveres. Vamos à leitura do seguinte texto, abre aspas. A quase totalidade das criaturas humanas, diante dos desafios, invariavelmente posterga soluções de profundidade, tomando decisões apressadas que não resolvem os problemas. Ou, quando tentam equacioná-los, fazem-no de tal forma que dão surgimento a futuras dificuldades. O fato decorre da ausência de inteireza moral, do receio de aprofundar o exame das causas que geram as aflições e do medo de enfrentá-las com decisão firme. Prossegue a mentora. Conta a mitologia grega que Sísifo, rei de Corinto, necessitava de águas de nascente para suas áridas terras. Por meios inconsequentes, Sísifo tomou conhecimento que Egina, filha de Ásopo, deus das fontes, fora raptada por Zeus, que a mantinha prisioneira. Rogando ajuda a Ásopo para suas vinhas e terrenos, Sísifo revelou-lhe o segredo, ganhando nascentes generosas. Porém, Sísifo desagradou a Zeus, que mandou a morte buscá-lo. Quando foi visitado pela mensageira do infortúnio, a morte, Sísifo elogiou-a, decantando-lhe a beleza e pediu-lhe licença para colocar no seu pescoço um precioso colar. A morte, enganada, permitiu-o, e Sísifo aplicou-lhe uma coleira, aprisionando-a. Por sua vez, Plutão, deus das almas e do inconsciente, irritou-se, e Marte, o deus do comércio e da guerra, porque ninguém mais morresse, intercederam junto a Zeus para que tomasse providências. Ele libertou a morte e mandou arrebatar a vida do infrator, Sísifo. Sentindo-se morrer, Sísifo pediu à esposa que lhe não sepultasse o corpo. Quando foi levado a Zeus, arengou o estratagema de que necessitava voltar à terra por um dia para exigir as homenagens devidas ao seu corpo, que lhe não haviam sido tributadas. Zeus o permitiu. E chegando ao lar, Sísifo reassumiu o corpo e fugiu em companhia da esposa. Um dia, porém, Sísifo foi aprisionado por Hermes, que o conduziu à morte. Levado à presença de Zeus, que o reconheceu, este o penalizou com a punição de rolar uma pesada pedra rochedo acima a fim de colocá-la no acume. Sempre quando estava prestes a consegui-lo, a pedra lhe escapulia da mão e rolava a montanha abaixo, exigindo-lhe repetir sem cessar o trabalho intérmino. E continua a mentora. A inteireza moral orienta como se deve fazer o que lhe diz respeito, sem o concurso da dissimulação ou dos artifícios insensatos. O conhecimento do dever estimula a sua desincumbência correta. O êxito, portanto, resulta das soluções reais dos problemas existenciais, sem prejuízos para o próximo ou adiamentos para si mesmo. Fecha aspas. Bom, a par dessa análise da mentora Joana de Ângeles, de fato o mito de Sísifo é a história de um astucioso homem que trapassa a morte usando astúcia e delitos e, por isso, sendo castigado pela divindade a rolar incessantemente uma pedra até o cume de um morro. A imagem simbólica que mais desperta a atenção desse mito é a parte final, que é geralmente associada ao aspecto punitivo do trabalho repetitivo. E que reflexões a gente poderia extrair desse mito? Os mitos são histórias construídas a partir de elementos da realidade vivenciada cotidianamente no nosso dia a dia e objetivavam expressar a autocompreensão humana. Embora os mitos tenham sido desmistificados pelas ciências históricas,
eles revelam uma função simbológica que nos remete às experiências existenciais. Por isso, a interpretação do mito de pessoa para pessoa varia. Isso porque todo mito pode expressar alguma esperança ou algum medo. Bom, no mito de Sísifo, numa primeira interpretação, focada na parte final da história, poderíamos reconhecer uma experiência do homem, aparentemente empenhado num trabalho vão, num trabalho inútil, mas que também não se deixe dissuadir de seus esforços. Mas podemos também alcançar outras interessantes interpretações a partir de questionamentos. Será que o esforço de Sísifo deixaria de ser vão se conseguirmos ver não apenas a repetição, mas também a mais leve mudança? Será que Sísifo deveria rolar a pedra até o cume e terminar a tarefa? Bom, para uns, a temática simbológica de Sísifo seria a vida do homem, que é a da resignação, da perseverança, do trabalho. Para outros, a temática seria a penalização, o castigo penoso e pesado da pedra que todos devemos sustentar repetitivamente. Mas por que há pessoas que temem a repetição? A ordem da natureza não é senão cíclica, repetitiva, um afluxo contínuo? E por que há pessoas que temem o trabalho? O trabalho de burilamento do espírito não é senão um sacrifício constante do orgulho, do egoísmo e da vaidade? Bom, já que estamos tentando ressignificar o mito de Sísifo à luz da doutrina espírita, nada mais pertinente do que evocar a ideia do trabalho contínuo da nossa própria evolução. Abre aspas, nascer, viver, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Fecha aspas. É o que diz a célebre frase esculpida no túmulo de Kardec. E sobre esse tema, sobre a evolução contínua do espírito, nós recorremos ao ensinamento do espírito André Luiz, contido no livro Evolução em Dois Mundos, psicografada pelo Chico Xavier, que assim diz, abre aspas, com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Fecha aspas. Uma vez conquistada a consciência do espírito, o trabalho do progresso evolutivo não cessa. Inicialmente, evolui da predominância da matéria sobre o espírito para a predominância do espírito sobre a matéria. E seguindo na escala dos espíritos, a criatura evolui a ponto de ser nula a influência da matéria, conquistando assim a superioridade moral e intelectual em relação aos espíritos da outra ordem. E mesmo após a desmaterialização completa do espírito, o trabalho de evolução não cessa. Tanto é que na Revista Espírita de fevereiro de 1868, Kardec disponibilizou instruções que nos falam de categorias dos espíritos angelicais. O espírito Lacordaire nos esclarece que, abre aspas, ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. Fecha aspas. Diante desses ensinamentos, podemos antever a jornada de trabalho que já percorremos e que ainda temos a percorrer. Trabalho esse sobre nós mesmos, contínuo, progressivo, incessante e mortal. E por que há pessoas que temem o aspecto do suposto fracasso do mito de Sísifo? A ideia de Sísifo de não desistir, de ser tenaz,
de resistir, de sempre experimentar de novo, de ter esperança, não representa senão uma vitória sobre si mesmo? O esforço não é vão, porque o objetivo de Sísifo, ou da própria humanidade, não é apenas levar a pedra ao topo da montanha. O esforço por si só é proveitoso, porque abrange as experiências do caminho. Sísifo se transforma. Se perguntarmos a nós mesmos qual é o caminho da paz, chegaremos à conclusão que a paz é o caminho. O mito de Sísifo não fala de desilusão, fala sim de recomeços, mesmo que seja preciso estar carregando o mesmo peso, de não nos colocarmos na posição de vítima. E por que há pessoas que temem o peso da pedra? Simbolicamente, a pedra não é senão o fardo que criamos, a herança que deixamos a nós mesmos? Não deveríamos ver nas pedras que sustentamos as tarefas desagradáveis que não podemos renunciar e que nos guardam potencial de desenvolvimento? Bom, sob essa perspectiva, explica-nos Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o seguinte, abre aspas, enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco, não devemos conceber nenhuma animosidade ou ressentimento. Mas ao contrário, saibamos fazer reverter em benefício de nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. Nenhum revés poderia atingir-nos se, por nossas vidas anteriores e culpadas, não tivéssemos dado margem à adversidade. E é isto o que muitas vezes se deve repetir. Chegaremos assim a aceitar todas as provações sem amargura, considerando-as como reparação do passado ou como meio de aperfeiçoamento. De grau em grau chegaremos assim ao sossego de espírito, à posse de nós mesmos, à confiança absoluta no futuro, que dão a força, a quietação, a satisfação íntima, permitindo-nos ficar firmes no meio das mais duras vicissitudes. Fecha aspas. A temática de Sísifo é consoladora. Se pudermos compreender que as pedras têm um sentido existencial e que evoluímos quando aprendemos a lição subjacente às dificuldades, poderemos então erguer nossas pedras quando chegar a hora, confiantes na justiça misericordiosa divina, que nunca coloca fardos pesados em ombros fracos. Recorrendo a Leon Denis na obra mencionada, encontramos o seguinte ensinamento. Abre aspas. A ideia que fazemos da felicidade, da desgraça, da alegria e da dor varia ao infinito segundo a evolução individual. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão sem suores e esforços. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou fortes que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. Obscurece-se o mundo material, desenha-se outro vagamente a princípio, mas que cada vez mais se tornará mais distinto, à medida que as nossas vistas se desprenderem das coisas inferiores e mergulharem no ilimitado. Se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Veríamos que ela, a dor, fere sempre a corda sensível. Fecha aspas. Bom, lembremos da promessa do nosso Mestre Jesus, que aliviará nosso fardo se a Ele formos de encontro e se tomarmos para nós o seu jugo, que é a lei do amor. Com Jesus, que é o caminho, a relação com as nossas pedras se modificará. A mesma pedra, o mesmo esforço, contudo, caminharemos com ela sempre de maneira diferente.
Todos nós carregamos a nossa própria pedra, que é a nossa cruz. Não esqueçamos que o Verbo Divino, Jesus, carregou sua cruz no Calvário sempre pelo caminho do amor, ensinando-nos a triunfar o mundo em nós mesmos. Abre aspas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fecha aspas. Marcos capítulo 8, versículo 34. Ao comentar esses dizeres do Mestre, o Espírito Emmanuel assim nos exorta: ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar o ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo instante e tomar a nossa cruz. Fecha aspas. Esse texto de Emmanuel está contido em Palavras de Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier. E com essas considerações encerramos a palestra, solicitando sempre o auxílio, a proteção, a inspiração divina, que possamos sempre lembrar desses ensinamentos nas nossas horas de provação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Pai, graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a todos.